Boa noite, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à nossa 8ª noite de novena de Pentecostes. Eu me chamo de Olena. Nós somos do grupo de oração Novo Pentecostes. É uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui hoje para clamarmos juntos o Espírito Santo de Deus. E para iniciarmos a nossa novena, nós vamos invocar a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos aqui Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Deus Trino de amor. E nessa terceira noite de novena de Pentecostes, nós iremos trabalhar, rezar com o tema Intercessão pela Vitória da Santa Cruz. E nós vamos fazer as nossas orações iniciais, clamando o Espírito Santo de Deus. Renove suas maravilhas em nossos dias, como em um novo Pentecostes. Conceda à Igreja que, unidos e firmes em oração com Maria, a Mãe de Jesus, e seguindo o exemplo de Pedro, possam promover o reino de nosso divino Salvador, o reino da verdade e da justiça, o reino do amor e da paz. Amém. Vem Espírito Santo com sua força e poder para renovar a face da terra. E ainda assim a oração pedimos: vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom templar, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis de seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ainda com palavras, através dessa oração, pedir ao Espírito Santo: vinde Espírito Santo, e enviai dos céus o raio de vossa luz. Vinde Pai dos pobres, vinde doador dos 7 dons, vinde luz dos corações, consolador magnífico, doce hóspede da alma, doce refrigério, no labor descanso, no calor aragem, no pranto consolo, ó luz beatíssima, enchei o íntimo dos vossos fiéis. Sem vosso auxílio nada há o homem, nada de inocente. Lavai o que está sujo, regai o que está seco, curai o que está enfermo, dobrai o que está rígido, aquecei o que está frio, conduzi o errante. Dai aos vossos fiéis que confiem em vós os 7 dons sagrados. Dai o mérito da virtude, dai o êxito da salvação, dai a perene
Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, sempre a sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos, em palavras, pedir esse renovar do Espírito Santo. Este renovar do Espírito Santo na igreja. Este renovar do Espírito Santo sobre os nossos grupos de oração. O renovar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre o ministério que nós atuamos, as nossas famílias, pedindo ao Espírito Santo de Deus a vitória da Santa Cruz na Santa Igreja. Nós queremos interceder, Senhor, para que a tua cruz, Jesus, seja sinal de vitória para nós, Senhor. Jesus, não como sinal de derrota. Vem, Espírito Santo de Deus, vem consolar os nossos corações e dar a certeza aos nossos corações de que a cruz é o caminho para o céu. E com essa música, nós vamos clamar o Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Reunidos aqui, O cenáculo de amor, o cenáculo de amor, pedimos forças, pedimos força pelas mãos de Maria, nas mãos de Maria. novamente reunidos aqui,
partilhar, ouvir a partilha da palavra e que Deus possa nos abençoar e abrir o nosso coração para que a palavra de Deus possa dar muitos frutos em nossas vidas e em nosso grupo de oração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e a poderosa unção do Espírito Santo estejam com todos vocês. Eu me chamo Hélix, sou aqui da cidade de Bom Jesus, onde participo do grupo de oração Novo Pentecostes, e estou aqui agora, nesse momento, para partilhar com vocês sobre o 8º dia de nossa novena de Pentecostes, onde o nosso tema de hoje é a intercessão pela vitória da Santa Cruz. Eu convido você a iniciarmos essa partilha já colocando, apresentando no coração de Deus essa intenção. Vem, Espírito Santo, para que a sua vitória seja proclamada e a sua glória seja revelada na face da terra. Interceda pela proclamação do poder e pela vitória da Santa Cruz, para que seu poder salvador seja manifestado por toda a terra. E para nós nos aprofundarmos mais nesse tema, nesta intenção, nesta intercessão, eu convido você a tomar aí a sua palavra, né, a palavra de Deus, a sua Sagrada Escritura, no livro, na carta, né, de São Paulo aos Efésios, a partir do versículo 15. Então, Efésios 1, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Rogo a Deus, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a esperança que foste chamados, e quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para conosco que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver, neste mundo como no futuro. E sujeitou aos seus pés todas as coisas, e constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olha aqui, meus irmãos. Nessa passagem, São Paulo fala primeiramente, se dirige primeiramente aos Efésios em ação de graças, né? Ele reconhece ali os frutos da fé e do amor naquela comunidade. E em seguida, ele faz uma oração, né, por aqueles cristãos, por aqueles irmãos, por aquela comunidade. E nessa oração, olha só, ele pede a sabedoria, né? Olha como ele pediu aí. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele. Olha só. Que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a esperança que foste chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos,
e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que abraçamos a fé. Então, nessa oração aí, ele faz com que, ele pede com que aquelas pessoas, aquela comunidade, recebam esse dom de Deus, né, da sabedoria, que revela os seus corações, né, aos olhos dos seus corações, essa esperança, né, a esperança cristã, né, esse olhar para a herança dos santos, né, para, como Paulo fala em outra passagem, né, para as coisas do alto, né, para a eternidade, para a bem-aventurança eterna, né, para o céu, meus irmãos. Olha só, ele pede então que essa sabedoria seja derramada para revelar àqueles irmãos a verdade, né, a herança, a esperança cristã que todos nós aguardamos. Essa esperança cristã, essa eternidade, esse céu, essa bem-aventurança que aguarda todos os santos, todos os fiéis que vivem, né, conforme a vontade, conforme a palavra de nosso Deus, nos foi conquistada justamente pela vitória de Cristo na cruz. É um poder, né, é uma vitória que foi revelada na Santa Cruz de Cristo. E como Paulo falou em seguida, né, é o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação, de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. E sujeitou aos seus pés todas as coisas, e o constituiu o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Olha só, meus irmãos, esse é o resultado, né, da vitória de Cristo na cruz. Em primeiro lugar, a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo vai dizer numa outra passagem, lá em Filipenses 2, ele que sendo Deus se esvaziou do seu ser Deus, né? Se humilhou, se fez humano, um homem como nós, se esvaziou até do seu ser homem, né? Se humilhando até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou, né, por essa humilhação suprema. Deus o exaltou soberanamente, né, e o colocou lá à sua direita, né, o elevou à sua direita. E ele está lá, reinando à direita do Pai, sobre os céus e a terra, sobre todos nós, sobre cada um de nós. Essa vitória foi conquistada na cruz. E além dessa glorificação de Deus sobre todas as coisas, né, como ele colocou aqui, todos os principados, todas as potestades, todas as nações, tudo ficou sujeito aos pés de Jesus. Além disso, né, a vitória da cruz também estabeleceu, como Paulo colocou aí no versículo 22, sujeitou aos seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, e receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Olha só, a vitória da cruz constituiu a glória de Cristo e também o seu corpo, né? A igreja o constituiu como chefe, o cabeça da igreja. E todos nós que somos batizados, nós tomamos parte nessa vitória da Santa Cruz. Nós tomamos parte no santo sacrifício da cruz, que nos leva de volta ao céu, né? Nos devolve essa esperança da eternidade, da comunhão com nosso Deus novamente, né? A comunhão que nós perdemos pelo pecado nos é devolvida pela vitória da Santa Cruz. Essa glória, né, nós vamos participar desta glória de Cristo pela igreja, que é o seu corpo. E esse corpo, né, esse corpo de Cristo, formado por cada um de nós, né, por cada batizado, ele é cheio, ele é repleto
de uma vida. E a vida da igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja, né? É o Espírito Santo que une cada alma de nós, a alma de Cristo, formando esse corpo místico que é a igreja. Eu vou repetir aqui o último versículo. A igreja que é o seu corpo, receptáculo daquele que enche todas as coisas, sobre todos os aspectos, né? Já nos lembra então esse enchimento de tudo, de todas as coisas. O Espírito Santo que preenche o nosso coração, preenche a nossa mente, preenche todo o nosso ser. E eu gostaria agora, neste momento, de convidar a você a fazer uma reflexão. Convido você, diante desta palavra, diante desse tema, dessa intercessão deste dia, a olhar para a sua vida, né? Olhar para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma, olhar para a sua vida e ver, né? Verificar, examinar se você tem vivido esta fé cristã, a exemplo dos Efésios, né? Dessa comunidade que Paulo exortava. Se você tem vivido esta fé na vitória da Santa Cruz, na vitória de Cristo sobre tudo, sobre o pecado, sobre o maligno, sobre a morte. Se você tem vivido essa fé na sua vida, aí dentro de você, dentro do seu coração. Se você tem vivido essa esperança que a vitória de Cristo na cruz nos obtém de novo. O céu nos abre a porta de volta, a comunhão do céu. Vai pensando aí no teu coração. Como é que está a minha fé? Como é que está a minha esperança nessa vitória da Santa Cruz? Como é que está o meu amor, né? Paulo exaltou aqui também o amor daquela comunidade pelos cristãos. Como é que está o meu amor? Como é que a minha fé está resultando na minha esperança? Como é que a minha esperança está resultando no amor pelos meus irmãos? E nesse momento, uma vez examinada a nossa consciência de como é que nós estamos, se a nossa fé está fraca, se a nossa fé está pouca, pequena, se nossa esperança está se apagando, se o nosso amor está tão raso, tão ralo. Nesse momento, peço você, eu convido você a clamarmos então, como Paulo, né? Clamarmos que o Senhor nos mande o seu espírito de sabedoria, que revele, né, aos olhos do nosso coração, da nossa alma, essas coisas do alto, que abram o nosso coração, essa sabedoria suprema, né, que abra o nosso coração, as coisas do alto. Vai pedindo isso, pede aí no teu coração. Vem, Espírito Santo, abre os olhos do meu coração, da minha mente, abre a minha alma para essa verdade da fé. Abre a minha alma para crer na salvação trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Abre o meu coração para esse poder da Santa Cruz, esse poder, essa vitória que nos foi obtido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Infunde em nossas almas, Senhor, a esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações por esse Espírito Santo que nos é dado. É o que eu te peço agora. Vem, Senhor Jesus, inunda os nossos corações, enche todas as coisas, enche o nosso coração, enche a nossa vida, a nossa alma. Vem, Senhor Jesus. Vai pedindo, meu irmão, vai clamando quando as palavras faltarem. Clama no Espírito. Vem, Senhor Jesus. Abre os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma. Infunde no mais fundo de nossa alma o dom da fé, o dom da esperança, o dom do amor. Vem, Senhor Jesus.
perfume, Senhor. Essa esperança, esse amor. Essa vitória da Santa Cruz nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Concluamos essa nossa partilha, com a oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima de nosso Senhor e Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus e de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém.